Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. É um prazer muito grande estar aqui novamente com os irmãos para passar mais uma lição para os irmãos aí de Moçambique. Quero deixar um abraço para o meu irmão Josué, pastor Vitor, e os demais irmãos aí que estão na direção deste ministério, desta obra. Que Deus possa estar abençoando os irmãos aí, enchendo de graça, de poder, de unção a pessoa do Espírito Santo. Eu quero deixar para os irmãos hoje, eu não me recordo se é a lição 3 ou se 4, depois os irmãos podem me corrigir, mas eu tive um pouco atarefado esses dias, por isso o motivo de não ter mandado mais alguns estudos. Mas também o irmão Josué me parece que estava sem telefone. Então ele me ligou esses dias, me passou um novo número para que eu pudesse estar enviando. Eu estou enviando aos irmãos hoje. Quero falar hoje sobre a lição, e vocês vão colocar o título, Deus Manifestado. Deus Manifestado é o título da lição, tá? Deste capítulo, é o título deste capítulo. E essa lição, a lição 1, você vai colocar a lição 1, Deus é uma pessoa. Deus é uma pessoa. Letra A, uma pessoa. Há diferentes entendimentos na definição da palavra pessoa. Alguns entendem pessoa como significando o corpo, a aparência, a expressão visível. Se aceitamos esta definição, então claramente Deus, o Pai, não é uma pessoa, pois ele é espírito. Do outro lado, alguns entendem que o significado de pessoa está relacionado com personalidade, individualidade, autoconsciência, autodeterminação e por aí em diante. Se aceitarmos esta definição, então Deus, o Pai, é uma pessoa. Entretanto, isto não cria 2 ou 3 pessoas na divindade. Há somente um Deus e apenas uma personalidade na divindade. Esta personalidade é a única e a mesma, quer seja vista como Jeová no Antigo Testamento ou como Jesus no Novo Testamento. Ou seja, aqui nós aprendemos que Jesus Cristo é Deus, que Ele é a expressa imagem de Deus. Aí você vai colocar agora, letra B, a personalidade de Deus. Personalidade de Deus. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, o homem é capaz de ter comunhão com Deus. O homem é capaz de falar com Deus e ter comunhão com o seu Criador. Nunca devemos pensar em Deus como sendo apenas uma força ou influência impessoal. Ele é um Deus pessoal que nos amou e que se manifestou em carne para morrer por nós. Como tal, ele tem personalidade, mas ele ainda é Deus, uma pessoa divina. Aprendemos que em Jesus Cristo nós podemos ver a Deus, né? E que ele tem a sua personalidade. E mesmo assim ele ainda é Deus, é uma pessoa divina. Letra C. O homem é corpo, alma e espírito, mas é uma pessoa. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um, assim também corpo, alma e espírito também se torna uma pessoa. Os títulos Pai, Filho e Espírito Santo são livremente usados nas Escrituras, mas isso não cria 3 pessoas nem 3 deuses. A Bíblia declara que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são uma pessoa. Nós lemos em 1 João
no capítulo 5 e no verso 7, pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. Para compreender essa verdade, vamos considerar o homem. Ele é espírito, alma e corpo, mas é uma pessoa e tem um nome. Os três títulos não fazem três pessoas. Tanto quanto o corpo, a alma e o espírito não criam três pessoas. Em Colossenses 1:3, nós lemos: damos sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Note, Deus Pai. Isso significa duas pessoas? Claro que não. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São três dispensações, mas um só Deus. Letra D. Deus manifestado. Em 1 Timóteo, no capítulo 3 e no versículo 16, está escrito: evidentemente grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne. Grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne. No Novo Testamento, amplificado, lemos: Ele, Deus, se tornou visível em carne humana. Este é um dos versículos-chave que apenas pode ser entendido por revelação, mas que precisa ser entendido se procurarmos alcançar uma completa compreensão de Deus. No passado, Deus se manifestou ao homem de muitos modos: na criação, no Monte Sinai, nas teofanias, no tabernáculo, etc. Deus manifestou-se ao homem até certo ponto, e o homem foi capaz de ter um certo conhecimento de Deus. Entretanto, a única passagem das Escrituras que fala de Deus manifestado, temos o maior conhecimento de Deus jamais dado, pois na encarnação. Cristo é a imagem expressa do Deus invisível. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Cristo é a imagem expressa do Deus invisível. Portanto, meus irmãos, não são três. Os trinitarianos, eles creem que Jesus é a segunda pessoa da Trindade, mas essa palavra não existe. Isso foi criado logo após o concílio de Nicéia, que depois eu vou passar para os irmãos, mas não são três pessoas distintas, e sim uma em Jesus. São três dispensações, mas um só Deus. A esse respeito, nós vamos citar o comentário de Adam Clarke sobre João 17,6. Um pouco da natureza divina se tornou conhecido através das obras da criação. Um pouco mais se fez conhecido pela revelação mosaica, mas a completa manifestação de Deus, sua natureza e seus atributos vem apenas através da revelação de Cristo. Este homem nasceu em 1760 e era um teólogo britânico, um estudioso bíblico metodista, e escreveu este comentário, e que levou anos para as pessoas entenderem este comentário dele. Adam Clarke. Agora, letra E, fala-se sobre o mistério da piedade. O mistério da piedade é Deus manifestando-se a si mesmo na carne. O mistério da iniquidade é a carne manifestando como Deus. Eles estão contrastados nas Escrituras, em contrastes nas Escrituras, e o homem tem sua escolha. Se ele não aceitar o mistério da piedade, será compelido a aceitar o ministério da iniquidade. Este comentário teve uma grande valia, né?
porque piedade. O que é a piedade? É amor às coisas de Deus, compaixão, dó. Iniquidade vem do grego sem lei, negação da lei, ilegalidade, falta de conformidade e desacato da lei. Então, o mistério da piedade. O Logos é a letra F. Em João capítulo 1, no verso 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verbo é traduzido do grego logos. Essa palavra logos significa não apenas a expressão de um pensamento interior, mas também o pensamento em si mesmo. Seria melhor que essa palavra não fosse traduzida, mas para melhor compreensão, vamos tentar definir o significado de logos. Podemos dizer que o sentido de logos é divindade manifestada. Escreva aí, divindade manifestada, ou seja, logos. Em outras palavras, o logos é a expressão do Deus invisível. A Bíblia, Schofield, diz a divindade declarada. Assim como o pensamento do homem é a expressão deste pensamento, e a expressão deste pensamento não podem ser separadas do próprio homem, e são, em sua essência, parte de seu próprio ser, não uma outra pessoa, assim também com Deus. A passagem bíblica escrita pelo apóstolo, sob inspiração, para protegê-la do erro de uma outra pessoa, afirma claramente: o Logos era Deus, a palavra é o próprio Deus. E esta palavra, este verbo se fez carne, e este mesmo habitou entre nós. Letra G, a dualidade, ou a dupla natureza de Jesus Cristo. As duas naturezas. Jesus Cristo, na encarnação, possuía uma dupla natureza, divina e humana. Observamos bem que Jesus não era duas pessoas, e nem possuía duas personalidades, mas ele era Deus homem, o Verbo encarnado, Deus manifestado em carne. Como um ser humano, ele era filho de Deus, e como Deus, ele era pai. E como filho, muitas vezes ele falou e agiu como um homem. Como pai, ele muitas vezes falou e agiu como Deus. Uma vez compreendida esta verdade, a porta se abre para um entendimento mais claro de quem é realmente Jesus, o Todo-Poderoso em Jesus Cristo, Jeová Salvador, El Shaddai, Deus dentro do barro, Deus dentro do homem, El Shaddai, Deus dentro do barro. Isso aqui é muito forte, porque nos diz que ele se manifestou em carne. Como o Filho, muitas vezes, ele falou e agiu como um homem. Como o Pai, ele muitas vezes falou e agia como Deus. Então nós precisamos compreender esta dualidade da natureza de Jesus Cristo. Letra H, para concluir o estudo de hoje, Jesus Cristo não é o Filho eterno. Escreva aí, Jesus Cristo não é o Filho eterno. A teoria do Filho eterno não vem das Escrituras. Ela surgiu como resultado da teoria trinitarianista e ensina a existência de uma segunda pessoa da divindade. Na carne, Jesus Cristo era o Filho unigênito, em João 3,16. As palavras unigênito e eterno são verdadeiramente opostas e contraditórias. Vamos citar do comentário de Adam Clarke, esse estudioso teólogo que eu acabei de citar, a respeito de Atos capítulo 13, no verso 33, em que a Bíblia diz: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. A natureza humana do nosso Senhor Jesus foi gerada pela energia do Espírito Santo. No ventre da bendita Virgem,
porque quando a sua natureza divina, que se reconhece ser Deus, não poderia nunca ser criada ou gerada. A doutrina de Cristo como Filho eterno é absolutamente incontível com a razão e contraditória em si mesmo. Eternidade é aquilo que não tem começo. Eternidade não tem relação nenhuma com o tempo. Filho pressupõe tempo, geração e pai, e também um tempo que precede essa geração. Portanto, a ligação racional desses dois termos, filho à eternidade, é absolutamente impossível. Portanto, ambos implicam essencialmente ideias diferentes e opostas. Citando também as suas notas sobre Lucas 1:35, a doutrina de Cristo como Filho eterno, em minha opinião, ao contrário das Escrituras, é altamente perigosa. Essa doutrina de Cristo como Filho eterno destrói a divindade de Cristo. Essa doutrina do Filho eterno deve considerar e considero uma horrível heresia. Assim disse Adam Clarke. Ou seja, Jesus Cristo não é o Filho eterno. Ele é Deus, o próprio Deus. Então, no próximo estudo, eu devo mandar para os irmãos no próximo domingo, e eu quero falar sobre a encarnação, né? E a humanidade perfeita de Cristo, cristologia, algumas coisas muito boas que os irmãos vão ficar enriquecidos no conhecimento. Então nós vamos por partes, para dar tempo de meditar no que nós estamos aprendendo, e alguma dúvida pode me mandar, passar para o irmão Josué, que logo nós estaremos mandando para vocês a resposta, tá bom? E quero dizer aos irmãos que nós estamos orando, eu e a minha família, buscando do Senhor uma provisão para estarmos também cooperando com os irmãos aí na internet, né? Em nome de Jesus, eu creio que essa ajuda já deve estar chegando em breve, e que Deus possa abençoar esta união, que Deus possa abençoar esta amizade, essa irmandade em Cristo Jesus, para que nós possamos ser ricos da graça e do entendimento através do Espírito Santo de Deus. Um forte abraço a todos vocês. Amanhã tem a live, o culto às 7 horas da noite. Se der para os irmãos participarem, apesar que o horário aí é bem diferente, né? Mas eu não sei. Se der para participar, o irmão Vitor, ele sabe como entrar na live, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Até a próxima, em nome de Jesus.